em Revista de hoje tem a honra de tirar Ariano Suassuna do seu canto para colocá-lo à frente de uma história fascinante. O nosso grande cronista eletrônico vai apresentar com exclusividade para você uma festa popular que já acontece há 8 anos no sertão pernambucano. Em Belmonte que se ouviu no Catolé, e do laço que eu faço não escapo a mulher. Se um dia eu for laçado, seja o que Deus quiser. Boi, basta boi, boi. A festa da Cavalgada Pedra do Reino é comemorada todos os anos na última semana de maio, em São José do Belmonte, um município do sertão pernambucano distante 479 quilômetros de Recife. Paramentados como cavaleiros, centenas de habitantes da cidade usam alegorias ático-religioso ocorrido no local há mais de 160 anos atrás. O primeiro movimento messiânico em torno da Pedra do Reino foi liderado por João Antônio dos Santos. Esse João Antônio tinha duas irmãs, Josefa e Isabel, e João Ferreira começou a viver com as duas ao mesmo tempo. Então era cunhado de João Antônio. Quando João Antônio viajou, e foi quem ele teve uma influência muito maior do que João Antônio, não é? O rei dizia que havia um encanto ali de uma princesa e um príncipe. João Antônio não matou ninguém não, mas João Ferreira parece que matou, não é? João Ferreira convenceu o pessoal a se deixar sacrificar para desencantar as torres da catedral, que segundo ele, as duas pedras eram as torres da catedral, que promoveu isso. As origens deste festejo têm suas raízes no sebastianismo, um movimento sócio-religioso de procedência portuguesa, que se inspirava na história de Dom Sebastião, o Desejado, rei de Portugal morto aos 24 anos, em 4 de agosto de 1578, na batalha entre mouros e portugueses, em Alcácer Quibir. Correndo o risco terrível de ser absorvido pela Espanha, né? Que para os portugueses é uma coisa fundamental. Uma coisa com a qual os portugueses não se conformam. O pai dele casou-se muito menino com uma princesa espanhola, também muito menina, e morreu muito pouco tempo depois de ela engravidar. O trono de Portugal. É por isso que ele ficou chamado de o Desejado, não é? Dom Sebastião era um cavaleiro medieval extraviado do tempo. Ele devia ter nascido na Idade Média e nasceu na Renascença, quando o pessoal já não... Ele inventou de fazer uma cruzada, ele tinha uma fé religiosa muito profunda e inventou de fazer uma cruzada, quer dizer, ele queria, ao mesmo tempo que ele queria conquistar o norte da África, ele queria converter os negros, esses que são contrários a Dom Sebastião, eles chegam a acusar a Dom Sebastião de loucura, porque ele era louco, um louco. E isso valeu a ele um belo poema de Fernando Pessoa, não é? Louco. Louco sim, porque quis grandeza, qual o mundo a não dá. Sem a loucura o que é o homem, uma besta sadia, cadáver adiado que procria. Para o sertão, nem para o pessoal do movimento da Pedra do Reino, ou para o pessoal do Arraial de Canudos, né? Para os conselheiristas do Arraial de Canudos, mas para mim. É porque, para mim, a figura do rei é muito importante, inclusive por causa do Cristo Rei. Para mim, a alma do homem, a alma do ser humano, se divide em duas metades.
A primeira metade rei da alma humana, a gente corre o risco dessa gravidade que pode degenerar até em crueldade, insensibilidade, megalomania. Aí vem a outra metade, que eu acho que é a metade que equilibra na alma humana, a outra metade do rei, é a metade palhaço, o hemisfério palhaço que tem a natureza humana. Daí a importância que eu dou ao circo e ao palhaço. O próprio Dom Sebastião, apesar de toda a admiração que eu tenho por ele incorreu nessa excessiva gravidade que terminou elegido talvez essa inclinação para a gravidade e a sombra, que terminou levando o jovem rei de 24 anos ao encontro da morte. A figura de Dom Sebastião é tão forte porque essas figuras como ele exercem um fascínio muito grande sobre o sonho do povo, né? Principalmente o sonho do povo. Era o povo mais pobre que falava na possível volta de Dom Sebastião, e onde tinha 2 versos, foi o que sobrou. Diz assim: quando João se casasse com Maria, aquele reino se desencantaria. Vem daí a ligação entre a história de Dom Sebastião e o movimento da Pedra do Rei. João Ferreira obrigava a comunidade de adeptos a tratá-lo como rei, e em troca prometia que com o retorno de Dom Sebastião surgiria um reino encantado onde negros ficariam brancos, pobres se tornariam ricos e velhos voltariam a ser jovens. Vi Jesus entronizado no altar, no andor eu vi passar e a vida Conceição. Eu também vi toda a família sagrada, Virgem Imaculada, Mãe de São Sebastião. Era um lugar muito selvagem. Agora, com a publicação da Pedra do Rei, aquela história que estava mais ou menos esquecida por lá, e por aqui também, né? Ninguém fala. Aí começou a própria comunidade de Belmonte começou a se interessar pelo assunto, e aí, sem minha interferência, eles resolveram reproduzir a cavalgada o local da Pedra do Rei hoje pertence a um outro município, Belmonte, mas Belmonte nessa época era distrito de Serra Talhada. Inclusive a pedra não tinha esse nome não. O nome é esse por causa do meu romance, entendeu? O nome chamavam Pedra Bonita. Mas eu acho o nome Pedra do Rei. João Ferreira, o segundo rei, depois de servir o vinho encantado aos seus súditos, comunicou que Dom Sebastião estava em profundo desgosto para com eles, porque não tinham coragem de regar o campo encantado, ou seja, as 2 pedras, com o sangue necessário para quebrar o encantamento e dar a todos uma vida melhor. A primeira coisa que o João Ferreira fazia era dar esse vinho de Jurema e Manacá, que era para o pessoal entrar em delírio, né? Porque quando eles bebiam, eles viam tudo quanto era de ouro e diamante. Na realidade, existem várias versões para a mesma história. Não existe ainda, digamos assim, uma versão mais definitiva, né? Que é a versão oficial e a versão aqui do pessoal da região também. Minha avó contava muito interessante, que exatamente a gente fica com aquela ficção de que realmente foi uma realidade lá, né? Que foi era exatamente, ela dizia que na noite de lua cheia, entendeu? Se a pessoa chegasse exatamente à meia-noite embaixo da Pedra do Reino, ia ver a princesa debruçada sobre a janela, e se o príncipe tocasse nela, então a vida desencantaria. Então isso é uma coisa fantástica que a gente tem. Isso aí do tempo antigo, né? Do meu tempo. Bom, diz que veio lá
umas aparências de como quem mataram criança, essas coisas assim, eu sei não. Quer dizer, Sinésio é o cavaleiro, Sinésio é o cavaleiro que, na imaginação dos sertanejos, viria para instaurar um reino de justiça para todos, de beleza, de fraternidade, de liberdade, de igualdade. Então, ele é isso. Agora, ao mesmo tempo, eu queria, então, identificar, por um lado, eu queria identificar Sinésio com Prestes, não é? Que aliás está dito lá de maneira disfarçada, mas está dito, né? Que Prestes é um movimento belíssimo, frustrado, mas belíssimo, não é? Talvez não fosse nem tão bonito se tivesse sido vitorioso, não é? A derrota tem um certo fascínio, não é? Eu queria mostrar aqui em Paderno aquele desejo de conciliação, que no fundo é um desejo de totalização, não é? Entre os dois, a posição, digamos, de direita e esquerda, que não é somente uma coisa política, é uma coisa até metafísica, no meu entender. Então, isso era muito importante através dos dois cordões da cavalhada, né? As citações de Paderno não merecem a menor confiança. Sim, ele mente, né? Ele não quer conversa, não. Ele não tem a menor confiança, não vai confiar naquele impostor, não. Aquela excursão à Pedra do Rei que está contada lá, aquilo aconteceu comigo. Eu atribuí a Paderno, mas aconteceu comigo. Inclusive as caçadas e tudo. A morte da onça é mentira. Mas as outras coisas aconteceram, né? As outras coisas aconteceram. A cavalhada é um espetáculo que eu pessoalmente acho muito bonito. Me marcou muito, porque eu vi as primeiras cavalhadas eu menino, em Taperoá. Tá entendendo? É por isso que para Paderno é tão importante, né? A cavalhada, aquela coisa dos dois patinhos, né? Ele, como sempre, ele fica em cima do muro, né? Então aquilo tudo era muito importante para mim. A terra, ao homem, ele nos concede para as coisas da criação, com o coração agradecido, que saibamos repartir com os mais necessitados, que Deus nos concedeu, com bondade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Veja bem, se é verdade, e parece que se é verdade que houve os morticínios, aquela cavalgada teve uma coisa positiva, que foi o fato de reprimir, quer dizer, que era um movimento de reivindicação social, de qualquer maneira. E de maneira que as celebrações que a gente está fazendo atualmente é para lembrar as duas coisas.
Então nós estamos colocando as duas pedras fundamentais para iluminar a Pedra do Rei, que são essas duas culturas. São José, que é o padroeiro do município de Belmonte, e a Nossa Senhora. A história que aconteceu aqui na Pedra do Rei é uma história sangrenta e terrível, né? De parte a parte. Então eu achei que, dentro da minha visão das coisas, o resgate do acontecimento do século XIX tinha que ser um resgate religioso. Quer dizer, na cavalgada tinha coisas certas e erradas. No movimento da Pedra do Rei tinha coisas certas e erradas, né? Nós estamos ali para resgatar o movimento como um todo e puxar as coisas certas de um lado e do outro e aí ir em frente, com um sonho maior e mais belo. A loucura é necessária ao homem para compensar a exatidão e a rotina, não é? É pela loucura que a gente realiza a arte, que a gente realiza a beleza. Tudo que é ligado ao sonho tem uma ponta de loucura, né? Porque o bom senso nos diz para a gente ficar em casa e se aquietar, né? E se acalmar, não é? E se a gente não ouvir um pouco o Dom Quixote ou o Dom Sebastião que a gente tem dentro de cada um de nós que carrega dentro de si, a gente não faz nada não é? Jesuíno já morreu, morreu o rei do sertão, morreu no campo da honra, não entregou-se à prisão, por causa de uma desfeita que fizera seu irmão. Bonito, né?